Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo o Espírito Santo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 16, versículo de número 7. Diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Hoje é 13 de setembro, 13 de março de 2026. O que é que eu vim fazer com setembro? Graças te dou, Pai, por esse momento. Te apresento todos que me ouvem, a minha família, a minha vida, essa missão. Te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para essa palavra do dia, dizendo o Espírito Santo. E o layout, a imagem que eu decidi gerar, foi aquele momento que a Bíblia descreve como sendo a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqui estão alguns irmãos e irmãs reunidos e, de uma forma simbólica, como a Bíblia apresenta, o Espírito Santo como uma pomba. É claro que ele não é uma pomba, a gente sabe disso. O Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimentos. E hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Ontem eu falei sobre a pessoa de Deus, o Deus Pai especificamente. E hoje é essa terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, que é o único ser da Trindade que está aqui na Terra. Por isso que eu decidi falar sobre, basicamente, o local onde ele está, Jesus prometeu, e foi exatamente esse texto base aí que eu escolhi, como leitura base, esse texto, João 16, 7, quando Jesus prometeu que para poder ele vir, Jesus precisava se ausentar. Veja a preocupação de Jesus com seus discípulos, consequentemente com a sua igreja, de não deixá-los órfãos, ou seja, sem ninguém. Ele foi, prometeu. E aí a gente vê nessa imagem aqui, ilustrativa, que eu deixei como, assim, parte, alusiva ao tema de hoje, a gente observa que realmente Jesus cumpriu, como ele sempre cumpre com a sua palavra, cumpriu enviando, o Espírito Santo à Terra logo depois que ele subiu, momentos que a gente sabe, alguns dias depois, que foi no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 2, 3 e 4 fala sobre isso, quando o Espírito Santo veio do céu e encheu, toda aquela igreja, toda aquela casa, todo aquele cenáculo. Então, o Espírito Santo hoje está aqui na Terra. Quando ele chegou, ele veio para habitar, não foi num palácio de justiça, não foi num palácio de governo, não foi numa Câmara de Deputados e de Vereadores, não foi em um colégio, não foi no templo da Assembleia de Deus, não foi no templo da Igreja Batista, não foi no templo da Igreja Católica, não foi no centro espírita. Jesus não veio, não mandou o Espírito Santo para habitar nesses lugares aqui na Terra. Mas onde é que ele está habitando? A gente observa que ele veio para habitar nos crentes, naqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, morreu, subiu, prometendo que também vai voltar outra vez, mas que antes dele voltar, nesse intervalo de tempo, até sua volta, ele disse que o Espírito Santo estaria habitando aqui na terra com os crentes. Paulo confirma isso na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde ele diz: vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito Santo está na terra porque mora na igreja que somos nós, não paredes, tá? Quando sai o último crente daquele templo, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregacional, seja lá qual for, quando sai o último crente, o Espírito Santo sai também, não fica ali dentro não, tá bom?
porque ele habita no crente, na igreja chamada pessoa. Ele guia a igreja, ele guia o coletivo, né? A igreja como corpo de Cristo. Atos capítulo 13, versículo 2 fala sobre isso, que ele vai conduzindo a obra de Deus aqui na terra. E a gente vê alguns argumentos bíblicos fortes sobre isso. Eu vou citar apenas um que Paulo fala na sua segunda carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: há alguém que agora o detém, falando sobre a questão da aparição do anticristo. E esse vai ser retirado. Quem é? O Espírito Santo detém o avanço total do mal aqui nessa terra. A gente sabe disso, segundo esse texto, através da igreja, porque a igreja está aqui, provando que o Espírito Santo ainda está aqui na terra. Então, gente, concluindo, Jesus está na sua morada celestial, intercedendo por nós, mas o Espírito Santo está na terra, habitando aqui conosco, e isso até o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, também ele vai sair daqui. Aliás, é ele quem vai entregar o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, ao noivo chamado Jesus nos ares. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Ótimo dia a todos, bom final de semana, servo de Deus, Gessé Gomes.